Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Eu sou a Mara e te ensino a fazer bebês hiperrealistas e a lucrar pelo menos R$ 3.000 por mês. Então vamos aqui tirar algumas dúvidas para algumas perguntas que foram propostas aí, né, para tirar essas dúvidas. As duas dúvidas que apareceram, que são bem importantes para quem às vezes está entrando na arte reborn, ou para quem já está e às vezes tem alguma dificuldade com esse assunto. Então eu resolvi colocar aqui de uma forma bem didática para que vocês entendam a forma de fazer a selagem final para deixar assim ou assado. Se você quer mais mate, se você quer mais brilhante, se você quer mais acetinado, se você não quer que fique fosco, qual é a mistura que você faz e a proporção da mistura para que você tenha várias opções da selagem final, tá? Então, eu fiz bem didático mesmo, vou acabar lendo muito o que eu escrevi, porque eu acho importante que eu fale da proporção, né? Não me adianta nada vir aqui e dizer, para ficar mate você põe tanto e põe mate e põe não sei o quê. Mas a proporção disso para quando você quer mais matificado, quando você quer mais acetinado, isso faz diferença. Então, eu tenho sempre essas anotações e vou passar para vocês, porque eu acho que se a pergunta era essa, é isso que eu tenho que propor aqui, tá? Então, assim, para a selagem final, que tipos de vernizes nós vamos colocar e em que proporção nós vamos colocar? Para qual objetivo nós queremos essa proporção, tá? Então, se você quer um kit com textura e sem brilho, então vamos pensar aqui, o que dá textura, né, é o tique e a esponja que você escolher. O tique, além de dar textura, ele dá também um volume, né? Pouco tique, pouco volume, mais uma textura mais granulada. A esponja vai fazer toda a diferença. Se você vai colocar numa textura mais suave, a esponja com látex é muito boa. Se você quer uma textura mais granuladinha, a esponja da cozinha é boa. Se você quer aquela textura mais grosseira, eu acho muito grosseira, quando usa para a textura de selagem final, aquela esponja amarela que o pessoal usa para obra, usa para lavar o carro e tal. Eu acho aquilo para a selagem final muito grosseiro. Mas existem todas essas possibilidades. Então nós queremos com uma textura boa, né, média, e nós não queremos brilho, nada de brilho, queremos que ele fique mais fosquinho. Então, nós vamos colocar o tinning, claro, que vai diluir esses vernizes, e vamos juntar 50% do tique e 50% do mate. Em partes iguais, você vai ter textura e vai estar matificado, você não vai ter nenhum brilho, né? Então, escolhi mate. Para textura e pouco brilho, 50% de cada um e a proporção de tine que faz com que isso fique bem pastosinho, bem uma textura boa. Passa com o pincel chato e vai lá e bate com a esponja da sua preferência. Não quer textura que apareça, a esponja sem látex, muito boa, você faz, vai girando para que não fique marcado e fica tudo bem, né? Aí, de repente, você quer pouca textura e quer que fique acetinado. Essa é uma fórmula muito boa, porque ela dá aquela texturinha que algumas pessoas gostam, mas fica aquele acetinado sem brilho, né? Então, nessas alturas, pense, o satin, ele é um pouquinho oleoso, não tanto quanto o tine, porque o tine é o que faz a diluição, mas ele é um pouquinho mais oleoso. Então, use numa proporção só para diluir o tine, né? O tine só para diluir. E você vai colocar lá 30% do tique, se quer pouca textura,
e 60% do satin, que você vai ter aquela textura acetinada. Sobrou quanto? 10% de thinning, né? Então, não coloque thinning demais, porque o satin já tem quase que esse poder de diluir o tique, tá? Então, 30 de tique, 60% do satin e 10% do thinning. Vai colocando de pouquinho para você fazer essa diluição que ela fique numa textura que você gosta. Testa sempre atrás da cabecinha. Fez lá, passa com o pincel chato, dá uma batidinha com a esponja, deixa ali do lado um pouquinho, dali a pouco você vai ver aquilo secando e você vai perceber se a textura tá como você gosta, tá? Aí nós vamos querer fazer uma mistura só para tirar o brilho. Ah, meu bebê foi muito no forno, às vezes o kit, né? O kit tem, dependendo do kit que é mais oleoso, você vai colocando no forno e ele vai produzindo mais óleo e aquilo vem. Você pode matizar no meio do processo todo e pode deixar para matizar no final, né? Tem gente que vai ficando agoniada quando está muito brilhante durante o processo de pintura, aí chega lá no final, já está tão desesperada que taca ali um monte de mate. Pensa assim, tá muito brilhante no meio do processo? Dá um banho da cor que você costuma dar entre uma etapa e outra e põe ali um pouquinho do mate. Você já vai tirar um pouquinho daquele brilho que está te incomodando, né? E vai fazer uma barreirinha para aquele óleo não continuar fluindo e deixar cada vez mais oleoso. No final, você vai fazer a mistura do thinning com o mate. Claro que o thinning é só para diluir o mate, tá? Então, você vai colocar 80% de mate e 20% do thinning, colocando sempre de pouquinho em pouquinho. Não precisa colocar os 20% todo. Se achar que a textura do mate já está bem suave, já testa no pincel, vê se ela corre bem, né? Se ela vai bem no vinil, vai passando e vê. Uma coisa que na prática a gente vai aprendendo é: estou passando a selagem final. Aí eu vou lá e passo, tá? Passei. Aí, não satisfeita, eu continuo esfregando porque eu quero que aquilo fique bem passado, bem esfregado. Se você usa o pincel chato, o pincel correto, né? Um pincel assim com a pontinha bem chata, tem até maiores do que esse é pequeno, para bebês muito pequenos, mas pincéis até com uma largura maior aqui, né? Não longo, mas largo aqui, tá? Você passa e volta. Tá passado, não precisa ficar passando, porque o thinning tem o poder de ir diluindo o negócio e o negócio continua brilhando. Então, na prática, passa suavemente, olha, vai caminhando suavemente, né? Sem ficar repetindo no mesmo lugar. Passa suave, vai passando suavezinho aqui, tá? Deixa eu passar assim para o pessoal do YouTube ver também. Então vai passando, tô passando, fui e voltei, eu vou caminhando pro lado. Não fica no mesmo lugar, porque isso aqui vai fazer o thinning diluir, às vezes até a própria pintura vai diluindo, tá? Tá trabalhando com o thinning, presta atenção. Fez essa camada, passou o pincel chato, bateu a esponjinha, tá. Então estávamos lá na pouca textura e acetinado, tá? O thinning é só 10% aí. Se é bem acetinado, 60% do satin. Quer só um pouquinho de textura, 30% do tique. Pode até reduzir a quantidade do tique se achar melhor. Vai fazendo o teste na cabecinha. Sempre deixa ali uma meia horinha do lado que você vai ver que aquilo vai secando e vai ficando já mostrando se está muito, parece uma areinha quando fica muita textura. Então você já enxerga isso, tá? Então, testou, ficou bom, aí vai e faz no kit todo. Não tenha pressa. Outro detalhe, testou na cabecinha, vai lá, dá uma batidinha com a esponja com um pouquinho do diluente e tira, para não deixar no lugar onde você vai daí colocar cabelinhos. Pode fazer de repente atrás da orelhinha ou bem lá embaixo no pescocinho, no lugar onde não vai cabelo, para você ir testando ali, tá? Porque se testa aqui, ele vai ficar com uma textura mais grossa e na hora de implantar o cabelinho fica quebradiço a camada da selagem final, tá?
Aí já falamos do tine e o mate, se é só para tirar o brilho, 80% do mate e 20% do tine, né? Aí nós queremos, sem brilho nenhum, nós queremos acetinado. Invertemos as coisas. Nós vamos colocar mais satin, perdão, mais mate e menos satin, né? Então, tá brilhando, eu quero que ele fique um pouquinho mais fosquinho, mas eu quero ele acetinado. Essa é a fórmula para não deixar o bebê muito fosco. Essa foi a pergunta central aí, foi essa. Para não deixar o bebê muito fosco. Claro que você não quer brilhante e nem quer fosco demais a ponto de ficar quebradiço quando fica muito fosco, né? A pintura perde todo o brilho, perde a vida. Então, olha, gente, eu tô de novo aqui com a internet indo e voltando, porque de novo está trovejando e de novo vamos ter temporal. Então, qualquer coisa, por favor, me avisem, tá? Então, tá. Então, nós vamos deixar acetinado e sem brilho. Colocamos 70% do mate, né? 30% do satin, tá? Porque eu não quero brilho, mas eu quero acetinado. Ah, tá demais? Diminui, põe 60% e diminui, aumenta o satin, para ele ficar mais acetinado. 50 por 50 vai ficar sempre uma textura daquela que você não quer, que fica fosquinho demais, né? Então, quero tirar o brilho, 60% do mate e o resto todo coloco no satin. O tine o mínimo para diluir, porque com certeza o satin já faz esse papel aí de diluir e de deixar a coisa mais líquida, mais fluida, né? Para quem trabalha com os outros vernizes que não sejam os da Gênesis, porque ainda tem gente trabalhando com o Gênesis, porque tinha estoque, porque ainda vende, né? Quem quiser ainda tem tinta Gênesis para vender nos sites em promoção com o preço do ano passado. Todas aí que você coloca lá tudo para Reborn, material Reborn, não sei o que lá. Dá uma olhadinha porque tem promoção de tinta Gênesis aí, de repente tá te faltando uma cor básica, uma cor que você precisa muito, né? Então, se você trabalha com Gênesis, vai lá que ainda tem. E quem trabalha com outros materiais vai seguir as instruções da mistura do material, né? Não esqueça do diluente líquido se precisa na sua fórmula, tá? Ok. Tudo isso para deixar as texturas de acordo com a sua vontade. Aí sempre vem aqui aquela questão, ah, mas às vezes o seu tem mais brilho aqui, mais brilho ali. É uma opção também, né? De todas essas formulazinhas que eu citei, você anote, mas anote e tenha assim na sua frente sempre as possibilidades da selagem. Porque de repente você quer deixar um pouquinho mais brilhoso aqui, um pouquinho, mesmo que já tenha feito a selagem final. Fiz, nossa, ficou, pode ir lá e colocar um pouquinho do satin, né? Colocar um pouquinho mais de tinta para dar um brilhozinho aqui e ali. Vai organizando essa fórmula, vai criando uma fórmula, de repente sua. De repente você fez uma que você, nossa, essa eu adorei. Anote, porque essas coisas de cabeça não funcionam. Precisa anotar, tá? Então, e detalhe, bebês de 50 centímetros. Ah, eu quero colocar aqui um bebê que já tem todos os dentes, já engatinha, é um bebê que já vai no chão, né? Pode fazer uma texturinha mais grossa no cotovelo e no joelho, às vezes até no peitinho do pé. Faz uma textura diferenciada ali, isso ajuda, fica bonito. A sola do pé, na sola do pé não precisa fazer uma selagem final de deixar fosco, pode deixar mais brilhosinho. A mão é sempre mais oleosa, então deixa a mãozinha ali com aquele brilho natural da pintura. Selado já está, porque você fez toda a sua pintura e selou, né? Seja lá que selagem você faz. Ah, eu trabalho com airdry, mas você faz a sua selagem. Eu não sei em que ponto você começa a sua selagem, mas você selou. Aí quer fazer texturas diferentes? Faz texturas diferentes em lugares diferentes, tá? Então, quanto a essa selagem final, as fórmulas são essas.
bater com a esponja que você escolher para dar mais textura, menos textura, esponja com poros maiores, com poros menores, você vai trabalhar de acordo com a esponja, de acordo com a fórmula. O pincel chato para passar é muito importante, porque você passa numa proporção larga. Passei nesta parte aqui, eu venho aqui, eu passo ali, no máximo eu desço de novo, eu subo no máximo, eu desço de novo. Não fique passando, tá? Por isso, importante a diluição dos vernizes, importante a esponja escolhida e o método de passar. Tem pessoas que usam até aquele pincelzinho leque, sabe qual é o pincel leque? Aquele pincelzinho que é abertinho assim, que eu acho que eu não tenho nenhum aqui perto, às vezes eu tenho, deixa eu ver. Acho que aqui não tem nenhum, não tem mesmo. Que é aquele pincel bem aberto, que deve estar lá no meu cesto de pincéis, né? Aquele pincel também é bom. Se você vai fazer uma mistura assim mais acetinadinha, não é esse. É o que está no cesto lá atrás, tá vendo? No cesto de pincéis. Pode passar, as pessoas vão te ver, mas nem estão vendo o seu rosto. Pode passar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um pincel leque. Olha, esse aqui já tá, até está com tinning aqui, porque quando é tinning, eu não tiro, tá? Eu deixo no pincel e só vou tirar daí na hora de usar. Porque eu acho que isso aqui protege o pincel também, quando ele fica aqui com o restinho de tinning, ó. Passa na mão, você vê que tem, tá? Esse é aquele pincel bem abertinho. Os pincéis de passar, de selagem final que eu uso, são esses pincéis mais largos, tá? Eles vão com o tempo meio que sobrando aqui umas fibrazinhas por causa do tinning, né? Às vezes eles vão até saindo aqui uns pelinhos, mas não atrapalha em nada. Ó, eu guardo todos com o próprio verniz que protege bem as cerdas do pincel. Então, na hora de usar, eu dou uma limpada no pincel daí para usar, tá? Os que eu dou os banhos também são desses, são pincéis largos. Eles vão ficando já com a cor da etapa que eu tô fazendo, né? Então, os pincéis de cerda branca são bons para isso, porque você nunca vai usar, de repente você limpou o pincel, na hora de usar, tem ali um restinho aqui de um violeta, um restinho de um azul, você põe um amarelo e daí o que era para ser amarelo vira verde. Então, se você tiver um para cada cor, quando eles vêm, eles são pincéis assim de cerdas brancas, tá? Eu tenho dos redondinhos, esse nem foi usado ainda, ó. Eu tenho dos redondos e tenho dos chatos. E são pincéis que são com preço muito acessível, muito bons de qualidade. Eu tenho esses aqui há anos, uso sempre para as mesmas cores, sempre usando para cor bem definida, tá vendo? E eles duram muito tempo. E manter eles com o tinning aqui é muito bom porque dura o pincel. Então, lembre-se de passar com o pincel certo, de usar ali o mopzinho fininho para bater nos vincos todos, para não deixar nenhum resíduo da selagem final, né? Eu tenho mop de todas as espessuras possíveis, mas a gente sempre tem os preferidos. Esse é um dos preferidos para passar, ó, nos vincos e dobras, porque você vai batendo ele no vinco e ele entra perfeitamente dentro do vinco, tá vendo? Ele tem pelinhos curtos, ele é firme, ele não vai espanar lá dentro e de repente espalhar a cor ou o verniz ali dentro, tá? Então, o pincel certo, a esponja certa, né? Para fazer a selagem que você quer. E a formulazinha que eu dei todas aqui. Caso alguém queira que repita, eu vou ali e repito todas, tá? Outro detalhe que eu não sei se as pessoas fazem, se todo mundo faz, mas que eu passei a fazer. Até comentei com uma amiga uma vez, que é uma pessoa já da arte há muito tempo, que eu deixo a minha selagem, eu passo o verniz, bato a esponjinha, bato os vincos todos, deixo tudo limpinho e eu deixo num lugar fechado, eu deixo dentro do closet fechado este bebê no suporte, mas eu deixo por 24 horas. Já experimentei deixar por 3 horas, por 12 horas, tal, por 24 horas. Quando eu vou olhar, ele tá muito fosco, mas ele também me revela aonde que tem excesso da selagem. Então, antes de ir pro forno,
eu já vou ali e já vou batendo novamente ali as dobras e vincos, dou uma batidinha, se eu vejo que tem muito, põe um pouquinho do diluente ali no meu batedor e vou lá devagarinho e vou batendo ali nos vinquinhos para que não saia, não fique excesso, porque às vezes vai e vai e vai no forno, tá? Daí fica ali exposto, quando você vai ver, lá tá aquela selagem que ficou um excesso e ficou branquicenta e quebradiça, né? Então eu deixo 24 horas, tá? Eu aprendi a controlar a ansiedade de ficar ali olhando o tempo todo e querendo colocar no forno de uma vez. Então eu faço tipo no meio do dia e no meio do outro dia vou, faço tudo que eu tenho que fazer, vou pro Pilates, vou, faço tudo que eu tenho que fazer e na volta é que eu vou colocar no forno. Então faz diferença. Essa minha amiga falou: ah, imagina, eu deixo ali umas 3 horas. Eu também deixava. Mas depois que eu passei a deixar a selagem final por 24 horas ali no suporte, é outro trabalho, é muito diferente. Ó, eu tenho aqui esse bebezinho aqui, ele tem uma selagem que ele é acetinado, ó. Dá pra ver que ele é bem acetinadinho, tá? Esse é um bebê que tem ali uma picadinha, tem ali do outro lado um arranhãozinho, tá? Tem um olharzinho bem lindo, porque esse olho é maravilhoso. Olha lá, a boquinha, para quem me perguntou, né? Da cor da boquinha, de como fazer as tonalidades de vincos e dobras. Vincos, bem delicada que você faz, que parece que o bebê assim, ai, sofreu um calor e ficou aparecendo o vermelhinho na dobra, então fica bem acetinadinho. A textura da mão, você pode ver que é mais oleosa, tá vendo? É de propósito, então não tem selagem final aqui. Esse é um bebê que tem satin e que tem mate, tá? E um mínimo de tique. Então, uma selagem bem delicada, a textura da pele é bem boa, tá? Ó, tem todas as marquinhas, as coisas, embora ele não seja um recém-nascidíssimo, porque esse é um bebê conceito. Então, o bebê conceito é aquele que precisa ter todos os detalhes. Ele tem aqui a picadinha, tem aqui umas penugenzinhas, né? Ainda não tem acabamento aqui, tá vendo, ó? Aqui falta uma camadinha do mohair lisinho para dar o acabamento, por isso fica aparecendo ali o implante, né? E ele tem marquinha de vacina ali inflamadinha, começou a baixa conexão. Gente, quando eu sair do ar por alguma razão, vocês me avisem, que eu tô vendo aqui que diz que a minha conexão caiu. Isto porque começou a chover novamente em Curitiba. É, tô vendo que travou mesmo. Então, ó, eu tava mostrando que esse aqui tem a marquinha de vacina, opa, é do outro lado, né? Ele tem marquinha de vacina, embora ele tenha o membro 3/4, mas quando é um bebê conceito, é um bebê onde tem, assim, todos os ensinamentos, né? Tudo, embora tenha de tudo um pouquinho, tá? Tá vendo? Ó, ele tem hemangioma ali na testa, tem a picadinha aqui na bochecha, tá? Tem tudo isso, tem chupeta, tem ímã de chupeta, tem tudo que um bebezinho pequeno precisa ter, né? E a chupeta é aquela chupeta que é blindada, ó, que é o mais importante. Se tiverem oportunidade, comprem a blindada, porque isso faz toda a diferença para que criança nenhuma corra o risco. E aí nós vamos falar agora da segunda etapa, que é a etapa dos vincos e dobras, né? Que a pergunta era: que cores usar para vincos, dobras, boca, língua e gengiva? Na verdade, as cores elas só vão evoluindo. Então você faz lá a sua primeira mistura de vermelho. Tudo aqui anotadinho, se vocês quiserem anotar também, tá? Então vamos lá. Então, quando fizer essa mistura, faça uma boa quantidade. Faça um pote, que seja um pote com tampa, que você possa até guardar, porque você vai usar essa mistura até o final do seu trabalho.
tá? Mesmo essa básica. O que vai acontecer é que você vai acrescentando cores na medida que o seu trabalho vai indo, vai evoluindo, cada etapa, e você vai escurecendo mais, né? Mas vamos começar com o tom mais claro do vermelho, que nós vamos usar assim, na primeira etapa. Primeiras marcações, né? As marcações vão se repetindo várias vezes, mas as primeiras marcações. Para quem já tem mais prática, travei de novo, gente. O Quinacridone Crimson, que é aquele vermelho, um vinho claro, né? Nós vamos usar o Lip Blush Nail, vamos usar o Halcyena e o Wild Deep Purple. Então vamos lá, fizemos a base. A base, aqui são os dois vermelhos. Nós vamos colocar mais do Quinacridone, que é o vermelhinho mais queimadinho, né? Um pouquinho menos, tipo 20% do Lip Blush Nail. Nós vamos colocar 20% de Halcyena e uns 10% aqui do Wild Deep Purple, que é o vermelho arroxeado. Então, essa é a nossa primeira mistura, tá? Fizemos essa mistura, deixa ela na mesa. Ela só vai modificar depois. O que é que nós vamos fazer com a primeira mistura? As primeiras marcações dos vincos e das dobras, tá? Eu gosto de mostrar o que eu gosto de fazer, porque para mim é bom. Cada um tem aí o seu jeito de fazer, mas eu gosto de fazer... Deixa eu ver um pincel. Não tem tão fininho aqui, mas serve para mostrar. As pessoas costumam fazer muito aquilo de ir lá no vinco, bem no vinco, vamos virar esse bebê ao contrário aqui para aparecer, bem no vinco, e vão lá e faz aquele traço no vinco, bem no vinquinho, lá deixa o traço, né? Aí vão ali. O que você quer que eu fale novamente? Quem quiser que eu fale novamente, só diga o que eu repito. Eu acredito que seja a proporção da cor dos vermelhos, né? Então, antes de repetir, vou mostrar aqui. Quando vai fazer vincos, faz aquele traço ali, vai ali dar uma batidinha e deixa. Gente, é muito importante esfumar. Esfuma para fora do vinco, tá? Esfuma para fora, para que fique aquele suadinho ali, ó. Ó, ele é um suadinho. De longe parece um vinco marcado, né? Eu só vou aqui voltar na fórmula que eu tinha dado, porque eu percebi que deu uma oscilada na internet e quem queria anotar as cores não conseguiu. Então, vamos lá. Olha, o Quinacridone Crimson, que é 50% dele. O Lip Blush Nail é 20%. Você vê que o vermelho, ele vem ficando menos vermelho, né? Coloquei o mais vermelho, depois um pouquinho menos da outra cor. Aí eu coloco o Halcyena, que é aquele meio cobre. O Wild Deep Purple, que é aquele vermelho arroxeado, aquele vermelho, um vinho meio tinto, assim, arroxeado, tá? Faço essa mistura com pouco desse vermelho arroxeado. Então, vou fazer as primeiras marcações. Eu vou lá, vou passar no vinquinho, né? Passo no vinco lá, bem passadinho. Passei, mistura bem sempre essa mistura, sempre mistura, tira o excesso do diluente, porque ele vai carregar no pincel, aquilo de ficar pingando não é bom. Vou lá no vinco, passei, bati com a esponjinha, tá? E aí eu vou esfumando para fora do vinco. Não tenta esfumar aqui assim, ó. Isso só vai borrar. O vermelho, quanto mais você esfregar, mais vermelho ele fica. Tá? Então, sempre que você colocar vermelho e falar, nossa, ficou muito vermelho, tenta dar uma esfumada nele para fora, tá? Alguma coisa está acontecendo aqui novamente na minha internet. Para deixar translúcido, deixar como se fosse na sua mão. Olhe sempre na sua mão, né? Você tem isso avermelhado, mas é um avermelhado que se espalha, ó. Ele vai para a mão, tá? Ele não fica ali naquele legal ali, naquele lugar, tá? Então, tenta esfumar. Essa é a primeira camada da marcação que você está fazendo dos primeiros vincos, das primeiras dobras, tá bom? Na segunda marcação, e já faça o primeiro contorno do lábio.
Vamos lá mostrar o contorno do lábio. Contorno do lábio não é você fazer aquele contorno com lápis, contorno de batom. O contorno, você passa o contorno, tá? Passa, mas você vai esfumar esse contorno mais para um borradinho. Ele vai ficar borradinho, ele não vai ficar uma boca desenhada, né? Como se fosse um contorno de boca na maquiagem, tá? Ele vai ficar ali um contorno bem borradinho para fora. Tenta dar uma borradinha para fora, tá? Porque a boquinha do bebê ela é mais sutil ali e traz esse vermelhinho até um pedaço aqui da boca. Faz aqui como se fosse um triângulozinho deitado. Faz ali e daí vai espumando, esfumando e trazendo pro meio. Essa parte central aqui é aonde você menos coloca vermelho. Ele vai sair daqui vermelho do cantinho, você vai trazendo ele para cá e ele vai se diluindo, tá? Alguma coisa está muito ruim aqui, gente. Eu vou tentar dar uma consertada aqui, tá? Alguma coisa aconteceu aqui na minha internet. Então vamos lá, a segunda mistura, tá? A segunda mistura. Então, quando nós vamos fazer a segunda mistura de cores, nós vamos acrescentar ali naquela primeira mistura um pouco do ultramarino. Aquela primeira mistura que você fez a primeira camada de vincos e dobras, ficou lá marcadinho, tá? Bonitinho. Quer repetir a primeira? Repita, tá? Não quer repetir? Passa para a segunda etapa. Na segunda etapa, você vai colocar um pouquinho de ultramarino. Se o seu bebê tem boca aberta, aparece gengiva, aparece língua, você já tem duas cores aí. A primeira, que você vai usar no lábio, né? A segunda, que você escureceu um pouquinho mais na gengiva, já passei na gengiva. E vou precisar de um tom mais escuro para a língua. Então, o tom da gengiva, você escurece com um pouquinho de ultramarino. Ah, não tem ultramarino. Usa o tom de azul mais escuro que você tiver, ou vem blue, para quem tem, né? Tô esperando reconectar. Tô esperando voltar aqui. Se eu voltar, me avisem para eu continuar, tá? As minhas conhecidas aí, por favor, me deem um retorno para ver se eu voltei. Travou novamente. Ai, que dificuldade. Voltou, tá bom. Então, na mesma mistura do vermelho, separa um pouco uma porção daquele primeiro vermelho que você fez, deixa separado. Aquela porção lá, você precisa sempre ter ela pronta ali, porque você vai usar ela toda, tá? Coloca na segunda mistura um pouco do ultramarino. É a segunda cor do vermelho. Meu Deus do céu, não consigo andar nessa live. Foi e voltou, né? Dá para fazer uma música aqui com vai e volta, vai e volta. Enfim, vamos lá. Colocou o ultramarino e você tem a segunda cor. O tom do lábio mais clarinho, a segunda cor com ultramarino ou qualquer azul que você tiver, uma pitada para dar uma escurecida. Veja a diferença da primeira cor com a da segunda. A segunda vai na gengiva, tá? Mantenha ali essas duas cores que você vai usar várias vezes. Vai repetir nos vincos. Vai repetir nos vincos e vai repetir na boquinha, o contorno lá com a primeira cor. Sempre repete com a primeira lá no contorno da boquinha. O segundo... Travou de novo, meu Deus do céu. Então tá, fizemos a segunda tonalidade deste vermelho. Dobras, vincos e gengiva. Precisamos fazer dentro da boca. Para quem tem a boquinha aberta, quer fazer lá dentro da boca, na língua. Então, dentro, quando você quer colocar uma cor para escurecer, para fazer a cor da língua, põe um pouquinho mais do Airy Purple. Esse é o vermelho arroxeado. Ele vai ficar um tonzinho diferente do lábio, da gengiva e da língua, tá? Pense em tom sobre tom. Não pense numa língua roxa, não pense numa gengiva mais vermelha, nem numa boca sem cor. Pense assim, numa sequência, um degradê de cores, tá? Essa é uma boa medida para você fazer boca, gengiva,
e língua, tá? Às vezes o bebê tem a língua um pouquinho mais vermelha. Às vezes, dependendo do kit que você tem, se é maior, né? Ele tem a linguinha mais bem vermelha. Se o kit é menorzinho, a linguinha é um pouquinho menos vermelha e mais esbranquiçadinha lá no meio da língua, né? Então já fizemos aí uma terceira cor. Mantenha essas 3 cores na sua bancada. Deixa ela na bancada. Você vai usá-la repetidas vezes nos vincos, nas dobras. Aquela segunda cor, o segundo vermelho, onde você acrescentou na primeira mistura ultramarine ou o azul que você tem escuro, naquela mistura você vai salvar ali um pouquinho, vai reservar um pouquinho, porque você vai usar aquela misturinha, você vai usar nas unhas, né? Você vai usar muito a segunda mistura nas orelhas, na bordinha da orelha, atrás da orelha, dentro da orelha, tá? Você vai usar repetidas vezes a primeira mistura, a segunda para refazer vincos e dobras, tá? E a terceira para escurecer e esfumar muito os vincos, as dobras, a língua repete algumas vezes na língua, tá? Eu vi que algumas pessoas conseguiram ir para o YouTube, outras pessoas até saíram da live aqui no Instagram por causa do vai e vem do trava e destrava. Mas não se preocupe, porque as perguntas estão aqui, tá? Eu tô sem som aqui de novo, pelo que eu estou vendo, que alguém está me avisando. Eu vou ver se eu consigo aumentar o som. Me digam aí se estão me ouvindo agora, tá? Quem tá no Instagram, diga se está me ouvindo. Eu aumentei o som no máximo do celular para ver se eu consigo entrar aí com mais som para vocês. Tá? Lene, por favor, me diga se tá com som. Então, mantenham esses vermelhos na mesa de vocês para repetir várias vezes e para usar sempre nos retoques. Eu preciso... que bom. Eu preciso retocar, às vezes, um vinquinho aqui, né? O queixinho, a dobrinha embaixo. Tenha lá suas 3 misturas. De preferência, para quem trabalha com o tine e gosta de deixar a mistura pronta, deixa ali e escreve em cima vincos e dobras na tampinha do vidro. Outro lá escreve lá unhas, né? O vermelhinho da unha, escreve vermelhinho da língua. Deixa essas cores assim prontas, porque você tem sempre aquela referência da cor. Tá acabando a tinta, mas você tem a referência do que está pronto ali, você faz de novo e compara a cor que está ali. Você vai repetir para fazer de novo as tonalidades que você gosta para vincos e dobras, tá? E sempre muito esfumado. O vinco, ele é quase que um suor, assim, ele suou para fora do vinco. Ele não é um mapa, ele não é um vinco, não é uma estrada, tá? Ele tá ali para marcar aquela profundidade. Eu costumo fazer, porque eu prefiro, mas, né, de cada um, então eu sempre digo, ó, o assadinho aqui embaixo, tá vendo, ó? O assadinho embaixo das pernas. Repare que não é uma marcação única. O que que eu faço? Eu pego o tom de vermelho que eu quero fazer o assadinho e eu passo geral aqui, toda essa parte aqui, tudo. Bato com a esponjinha. Onde vai sobrar o vermelhinho que eu quero? Dentro do vinco. Aí eu venho com o meu mopzinho e vou esfumando isso para fora. Vou trazendo para fora ali do vinquinho. Ele fica rosadinho, bem marcadinho, né? Ó. E não fica aquele mapa que eu vejo muita gente fazer por aí. Fica um mapa cheio de rabisco. Então, para que não fique rabiscado, vamos ver se o pessoal do YouTube, se não estiver vendo, por favor, me avisem, né? Ó, porque são câmeras que estão em alturas diferentes aqui. Então, veja que tem a marcação, tá ali o vermelhinho, mas não é aquele rabisco, sabe? A iluminação às vezes dá uma saturada aí na câmera, ó. Bem naturalzinho, tá vendo? E veja que a sola do pezinho, ela é bem oleosinha também, tá?